Lembrei. Aquele negócio lá das luas, quando que é pra entregar? Dia 22, se eu não me engano. Dia 22 de agosto. De Julho, agosto? né? É agora? Dia Julho. 22 é agora. Passei em junho. É pra julho. Não é, de agosto não, é, tô doida. É 22. esse mesmo. Tá doida? Isso, beleza. De agosto. Eu já tô Vamos fazer achando o que seguinte. em agosto já. Tô vendo? Vou fazer o seguinte, eu vou aceitar até sexta, tá? Até sexta, tá bom? A entrega. Tá. Se alguém se perdeu, aí dá tempo ainda de fazer mais uns dias, tá bom? Mas não inventem dados, tá? Se fala que não deu para fazer, não minta, não. Fala a verdade. Fala, esqueci. A maioria dos dias que eu fui ali fora, cadê a lua? Não tinha lua, fiquei querendo, gente. Aqui não aparece a lua. Não ter lua. Professora, eu definitivamente não esqueci de anotar algumas luas. Não. Tá bom. Eu tô anotando direto. Sempre vou Vamos lá. lá, então. Lembrando isso, então, sexta-feira eu vou aceitar até sexta, tá? Então não se preocupem. Faça essa semana, pelo menos, quem esqueceu de fazer, né? Faça essa semana, pelo menos. Vamos lá. Como eu comentei com vocês, então, eu deixei alguns conteúdos de lado, né? No começo aí da quarentena, porque eu achava que eram conteúdos mais complexos para vocês aprenderem sozinhos em casa, naquele método que a gente está fazendo o Positivo On. Então, agora a gente vai retomar esse conteúdo nessa aula, e na aula do dia 3 de agosto a gente vai retomar o outro conteúdo, tá? Ficaram para trás. Antes da gente começar a nova apostila. Então, o conteúdo de hoje é eletrodinâmica. A gente viu eletrostática na sala de aula, né? Os elétrons presos, parados, né? Os processos de eletrização, atrito, contato, indução. Então, a gente vai ver a eletrodinâmica, que é eletro, de elétrons, e dinâmica de movimento, tá? Então, a gente vai ver essa parte da física que estuda os elétrons em movimentação, tá bom? Então, a eletrodinâmica, além de estudar as cargas elétricas em movimento, vai estudar também os fenômenos elétricos de maneira geral, tá? Para quem não sabe, nosso corpo humano, por exemplo, nós temos, então, corrente elétrica, impulsos elétricos acontecendo o tempo todo. Por exemplo, quando vocês encostam o dedo numa panela quente, automaticamente, vocês têm, então, a ação de retirar a mão rapidamente e fazer assim, botar o dedo na boca para gelar, botar na água, enfim. Isso são, então, impulsos elétricos. A gente coloca, então, o dedo numa superfície que é quente, ou muito gelada também acontece, né? E, automaticamente, um impulso elétrico é enviado do nosso dedo até o nosso cérebro. O nosso cérebro percebe perigo, vai dar ruim, vai queimar, vai dar BO, e aí, automaticamente, ele manda um impulso elétrico para o nosso músculo, então, tirar o dedo da panela, por exemplo, tá? Isso acontece, então, o tempo todo com a gente. O sistema nervoso, ele está atrelado, então, no cérebro, para quem não sabe, o sistema nervoso, o cérebro é o principal, né? Ele está atrelado, então, a impulsos elétricos o tempo todo acontecendo dentro do nosso saúde. Obrigada. Dentro do nosso organismo. Não é só no corpo humano, mas outros seres vivos também acontecem, então, impulsos elétricos. Se vocês quiserem depois dar uma lida lá na página 14, tem a descoberta dessa relação com o sistema nervoso, explicadinha lá através do experimento com um sapo, tá? Pelo Galvani. Lá na página 14. Vocês podem dar uma lida depois. Então, as informações, de maneira geral, elas podem ser enviadas tanto do corpo para o cérebro. Então, eu queimar a ponta do meu dedo e essa informação chegar no meu cérebro, quanto do cérebro para a ponta do meu dedo para retirar o dedo da panela quente, tá? E aí, esses impulsos elétricos nada mais são do que um movimento ordenado de elétrons. Elétrons saem da ponta do dedo, vão até o cérebro, voltam. Quando a gente vai no médico e o médico bate no nosso joelho e a nossa perna levanta, também é um impulso elétrico que acontece. Isso não acontece com a minha perna. Não? Eu nunca fiz isso. Então. Tá funcionando, tá andando, tá bom? O que aconteceu? Eu nunca fiz esse exame no médico. Eu também nunca fiz, nunca me pediram esse exame, sei lá, enfim. Então, os elétrons estão dentro do nosso corpo, então, de maneira ordenada. O que a gente chama, então, de corrente elétrica, vocês devem lembrar, né? Fluxo ordenado de elétrons é a corrente elétrica.
Então, a gente vai aprender aqui a calcular, então, a corrente elétrica, tá? A intensidade da corrente elétrica, ela vai ser proporcional à quantidade de cargas. O que que significa? Quanto mais cargas eu tiver passando em um determinado tempo, maior vai ser a corrente elétrica. A gente geralmente fala de corrente elétrica e fala de fio condutor, tá? Porque é onde passa eletricidade na nossa casa, por exemplo, né? Então, vocês imaginem um fiozinho qualquer, tá? E aí, nesse fio, estão passando elétrons. Quanto mais elétrons passarem no menor tempo, maior vai ser a corrente elétrica, tá? Se passar menos carga num determinado tempo, menor vai ser a corrente elétrica. Então, a gente representa a corrente elétrica, né, pela letra I minúscula, tá? Que é a intensidade de corrente elétrica, certo? E a unidade no Sistema Internacional de Medidas é o ampere, em homenagem ao Ampère, que foi o cara que descobriu, um francês, tá? E aí a gente usa, então, A maiúsculo para indicar, então, a quantidade de corrente elétrica. Certo? Sim, certo. Beleza, obrigada. Beleza. Então, essa aqui é a equação que nós podemos utilizar para descobrir qual é a intensidade elétrica, de corrente elétrica, em um determinado... Oi? Me perdi no comentário. Sei lá. Esqueci o que eu estava falando. A intensidade de carga elétrica, então, pode ser calculada pela equação ali, ó. A quantidade de carga elétrica, então, de corrente elétrica, vai ser proporcional à quantidade de carga, o fluxo de carga elétrica que passa pelo fio, em um determinado intervalo de tempo. Então, para eu descobrir corrente, eu pego a carga e divido pelo tempo que ela está passando. Carga total. Ah, num fio passa, sei lá, 20 elétrons em 40 segundos, por exemplo. 20 elétrons em 20 segundos. Então, eu estou falando que 20 elétrons, não, é Coulomb, né? Carga é Coulomb. 20 Coulomb, ou 2 vezes 10 menos 2 Coulomb, daí eu pego e divido pelo tempo que estiver dando, tá? É bem simples assim a conta. Vamos falar, então, dos efeitos da corrente elétrica. Quando a corrente elétrica passa por um fio condutor, ou seja, que conduz corrente elétrica, né, eletricidade, podem acontecer 3 efeitos diferentes nessa passagem. O primeiro efeito é o efeito Joule, ou abrasileirado, o efeito Joule, tá? Mas é Joule, porque é um francês que descobriu lá, então fala Joule. As partículas, então, elas estão em movimento dentro de um fio condutor. As paredes do fio condutor estão paradas, mas os elétrons estão em movimento. Então, essa movimentação dos elétrons faz com que aconteça um aquecimento. Eles vão se chocando com as paredes que estão paradas, né? E aí eles vão adquirindo maior mobilidade. Aí você deve se lembrar, a gente viu temperatura aí semana passada, retrasada, né? Que a agitação das moléculas, então, vai fazer com que a temperatura seja maior. Então, quanto mais movimentação os elétrons façam e mais eles colidam, maior vai ser o aquecimento, tá? Então, esse efeito de aquecimento a gente chama de efeito Joule, tá? Ele é visto em chuveiros elétricos, em aquecedores e secador de cabelo, em ferro de passar roupa. Aqui eu coloquei para vocês... Tem gente que usa isso para acender a churrasqueira. Coloca um ferro, passa corrente elétrica, né? E aí esse aquecimento faz com que o carvão acenda e pegue fogo. Tá? Sim. Aquecedor elétrico chama, mas é para churrasqueira, não é para a gente esquentar do frio. Então, esse é o primeiro efeito Joule. Alguma dúvida até aqui? Não. Suave? Não. Não, tranquilo. O segundo efeito, então, ele é mais visto por vocês, que é o efeito luminoso, né? Então, como o próprio nome diz, certo? Vai gerar, então, luz, certo? Existem 3 possibilidades de uma lâmpada acender. Ela pode ser uma lâmpada incandescente, ela vai ter um filamento aqui, ó. Ela tem um filamento condutor de eletricidade, que vai esquentar com a corrente elétrica e vai fazer com que a lâmpada acenda. Óbvio que isso é muito rápido, porque a gente aperta no interruptor e a lâmpada automaticamente já acende, né?
Podem ter gases, uma lâmpada diferente com gases, que ela é mais... Como é que eu posso falar para vocês? Tem poucos gases dentro da lâmpada, mas eles se agitam e também iluminam, tá? Gases rarefeitos que chamam. E aí a gente vai ter, então, outros dispositivos eletrônicos também que vão utilizar o efeito luminoso, né? Então, a gente vai ter luz, geralmente, em lâmpadas, que podem ser incandescentes, fluorescentes ou de LED também, que vão transformar, então, a energia elétrica, ou seja, a corrente elétrica está passando, você sabe que tem energia elétrica, então essa energia elétrica é transformada em energia luminosa. Então, esse é o segundo efeito, o efeito luminoso, tá? O terceiro efeito é o que eu acho mais legal, particularmente falando. É o efeito magnético. Por quê? Eu lembro que eu comentei com vocês alguma coisa sobre isso. A gente já viu também o magnetismo, o início do magnetismo, né? Vocês devem se lembrar. Mas, enfim. Acontece, então, a corrente elétrica, ela tem uma capacidade muito interessante de gerar um campo magnético. Coloquei aqui para vocês um fio condutor. Aqui é um fio condutor, ó. Para quem não sabe, isso aqui tem um izinho aqui de corrente. Tem o sentido aqui da corrente que a flecha está apontando. Está passando corrente. O que acontece, então? Quando está passando corrente, a bússola, ela muda a direção dela. O norte dela muda. Quando eu estou com o fio condutor perto. Isso acontece porque uma corrente elétrica gera um campo magnético diferente do da Terra. Ai, professora, mas por que é mais legal? Dá para vocês fazerem em casa esse daí. Por isso que é legal. O celular de vocês, a maioria tem um smartphone em casa, né? Pode não ser seu, pode ser dos pais, mas tem. Tem um aplicativo, bússola, vocês baixam lá, bússola, tá? Aí vocês podem pegar um clipezinho de metal, um pedaço de fio, sei lá, mas vocês têm que tomar cuidado que queima o dedo, tá? E vocês pegam uma pilha normal do controle. Vocês colocam o clipe. Deixa eu pegar uma pilha aqui. Deixa eu só ver onde é que eu tenho uma pilha, peraí. Tá, acabou o barulho agora. Só não sai a pilha, beleza. Ó, pilha aqui, né? Vocês vão colocar um clipe aqui e um clipe aqui. E segurar. Aproxima do celular com a bússola ligada. Vocês vão ver a bússola mudando de... Mas por que precisa do clipe e da bateria? Vamos lá. Por parte, então. A pilha, de maneira geral, ela conduz eletricidade. Só que na minha mão, ela não conduz eletricidade aqui. Não está conduzindo eletricidade. Certo? Ela só conduz eletricidade quando a gente coloca, então, no equipamento eletrônico, por exemplo, né? E aí ela fica ligada a um polo positivo, um polo negativo aqui. E aí fica num circuito elétrico. Nesse caso aqui, ela está sozinha. Então, é a energia química que tem aqui dentro da pilha sendo transformada em nada. Quando eu pego um clipe, por exemplo, eu tenho, então, um metal. Metais, vocês devem se recordar, são bons condutores de eletricidade. Certo? Uhum. Então, eu ligo um metal. Vocês estão vendo que tem tem que ser bem naquela bolinha ali, ó. E na outra bolinha também. Então, vocês ligam de um lado, vocês ligam do outro. E vocês vão sentir rapidamente o negócio esquentar. Por isso que eu falo para vocês tomar cuidado que esquenta e queima, tá? Teve um aluno ano passado no nono que queimou o dedo. Aí vocês fazem isso daqui, ó. Tá? Eu não tô encaixando aqui embaixo para não dar na minha mão. Vocês fazem isso daqui e aproximam do celular, vocês vão ver que a bússola vai estar pro norte da Terra. E vocês vão ver que como aqui eu estou gerando uma corrente elétrica, essa corrente elétrica vai gerar um campo perto da pilha. Então, ao aproximar a pilha do celular, o norte da bússola vai mudar de orientação. Vocês vão ver que vai mudar, assim, vai ficar deslocadinho. Mas para a bússola funcionar não precisa disso, né? Não, a bússola funciona com o norte magnético da Terra. A Terra, de maneira geral, ela tem o polo norte, o polo sul, geográfico,
E ela tem o polo norte e o polo sul magnético. Que é como os pássaros migram, por exemplo. Eles usam esse campo magnético para se orientar e migrar no verão e no inverno, por exemplo, tá? Então, são situações específicas. Já funciona normal. Então, a gente usa isso só para mostrar para vocês. O experimento é do Oster. Na verdade, ele fez com uma bobina. Eu vou mostrar para vocês na próxima aula que a gente tiver. Mas esse é o experimento de Oster do século XXI, que a gente pode usar o celular, que fica muito mais fácil. Tá, seguindo aqui, então. Então, motores elétricos e transformadores de energia, aquelas caixonas que tem na rua, que tem o poste, tem o caixona lá. Aquilo, então, e os motores elétricos. Qualquer motor elétrico que vocês tiverem em casa, em qualquer equipamento eletrônico, vai utilizar, então, esse princípio do efeito magnético, que é gerar uma corrente elétrica que vai gerar um campo magnético, tá? Seguindo, então, vamos falar de tensão elétrica e geradores elétricos, tá? Tanto a rede de distribuição de energia, quanto as pilhas e baterias, que vão ter um tipo diferente de produzir energia, mas vão ter também, são responsáveis, então, por orientar o movimento dos elétrons no interior de dispositivos. São esses, a energia que vem da rede de distribuição, lá da rua para a nossa casa. E as pilhas e as baterias vão orientar o movimento dos elétrons. Vai falar, vai para cá, vai para lá. Não vai agora, espera um pouco, tá? Essa é a grandeza física relacionada à capacidade, então, de produção de corrente elétrica, a gente chama de tensão elétrica. Tem muita gente que fala errado, fala voltagem, mas não é voltagem, não é tensão, tá? O V do volt, qual foi o Alessandro Volta que descobriu isso, em homenagem a ele, mas é na unidade de medida, então a gente representa com o Vzão do volt, tá? Mas não é voltagem que fala, é tensão elétrica. Tensão elétrica, então, é a capacidade de produzir uma corrente elétrica. Tá? Sim. Beleza. Então, a tensão elétrica é representada pela letra U maiúscula. E aí, a gente usa o Vzão para representar, então, a tensão. Tá? Por exemplo, quando a gente fala assim, é 110 ou 220 um aparelho que a gente vai ligar na tomada, a gente está falando da tensão elétrica. E aí vocês sabem, né? Um equipamento de 220 ligado numa rede elétrica de 110 volts não dá nada, vai diminuir a potência do equipamento, mas não faz nada. Mas o contrário, ligar um equipamento que foi feito para ser utilizado numa rede de 110 volts em uma de 220 faz com que o aparelho queime, certo? Danifica o aparelho. Então, essa parte da tensão elétrica, ela é utilizada no dia a dia de vocês, apesar de vocês não perceberem. Por isso é importante, tá? Às vezes a gente vai comprar uma coisa na internet, não olha a tensão, dá uma zica, tem que comprar um transformador de energia e tudo mais, que é super caro, energia, diminui a potência do equipamento, então tem vários fatores aí. Teve um vizinho aqui de casa, logo quando a gente se mudou para essa casa, que eles tinham que usar transformador, acho que é esse nome, e eles tinham um filho bebê, e daí o bebê foi mexer naquilo e colocou na boca. Levou um choque. Eles entraram no desespero, foram correndo levar o menino para o hospital. O menino teve que ficar um mês e pouco lá no hospital. Bebezinho mesmo. E aí, os irmãos dele tiveram que ficar junto com a gente aqui por um tempo e tal. Graças a Deus, o bebê sobreviveu, né? E tá bem? Aham, tá bem. Só que daí ele tem uma cicatriz aqui assim na boca. É bem perigoso mesmo. Uhum. Tomada, de maneira geral, já é perigosa, né? Uma tomada com transformador é mais ainda. Pode falar, Esther. Uma criança aqui do meu prédio, pelo que eu saiba, antes ela comia película do celular. Meu Deus! Quase que ela comia de 3 e ainda estragou um celular. É um tablet comendo as películas. Meu Deus do céu, gente. Que coisa. A criança tá tudo na boca, né? O do irmão, a da mãe e o dela. Meu Deus. Pensa a mãe descobrindo isso, credo. Ela já descobriu. Credo, não, imagine, né? Comendo película, é vidro, aquilo. Bom, enfim, vamos lá.
As pilhas, então, como vocês puderam observar aqui, né? Não sei se vocês já viram uma pilha de perto. Eu não sei porque eu botei de volta, sabendo que eu ia usar de volta. Mas vocês já pararam para perceber, mas a gente tem aqui um polo positivo na pilha e um polo negativo, certo? Sim. Todo mundo viu isso, né? Bateria, pilha, sempre tem um polo positivo e um polo negativo. O que acontece, então? No polo positivo, aqui no polo positivo, nós temos, então, falta de elétrons, tá? No polo negativo, a gente tem, então, excesso de elétrons. Vocês lembram que os elétrons, né, são cargas elétricas negativas, né? Então, no polo negativo tem muito elétron, no polo positivo pouco elétron, tá? O que acontece, então? Os elétrons vão ser atraídos, então, pelo polo positivo, certo? Se eu tenho muito de um lado e do outro lado eu não tenho, eu vou querer equilibrar, de maneira geral, né? Então, os polos... Então, as cargas elétricas vão sair do negativo no equipamento, né? No dispositivo, circuito elétrico, e chegam até o polo positivo. Beleza? No movimento, então, ordenado, gerando corrente elétrica, a gente pode, então, ligar o ar-condicionado, a televisão, mexer no celular, enfim. Isso acontece sempre. Só que o que acontece? Isso que eu acabei de falar para vocês é o sentido real da corrente. Tá? Então, a corrente, no mundo, na natureza, ela vai do negativo em sentido ao positivo. Só que, historicamente, como as pessoas não sabiam que o elétron era carga negativa e que o elétron era que se movimentava, achavam-se o contrário, a gente tem, então, o sentido convencional da corrente, que vai do polo positivo para o polo negativo. Vamos lá aqui, ó. Tem para vocês aqui, então, o sentido real da corrente, o polo negativo para o polo positivo, né? Tá acendendo uma lâmpada. Mas isso daqui, para vocês observarem, é uma representação de um circuito elétrico. Então, vocês podem observar, aqui nós temos a tensão, ó, o terminal onde vai dar a energia elétrica, né? O polo positivo e a corrente está indo para este lado, vai passar pelo resistor e vai chegar no polo negativo. Esse é o sentido convencional da corrente, do positivo para o negativo, e do negativo para o positivo é o sentido real. Entendeu? Mas por que fala que o sentido convencional é do positivo para o negativo? Historicamente, não se sabia que as cargas elétricas que se movimentavam eram negativas. Achavam que eram as positivas. Daí Então, ficou assim. Tá muito difícil de mudar, deixa assim. O que vocês podem perceber que não é, né? Porque você tem que saber os dois sentidos. O real e o convencional. Entenderam? Sim. Tá. Então, a gente vai ter pilhas, baterias e usinas elétricas, hidrelétrica, eólica, solar, enfim, todas elas, sendo, então, geradores elétricos, considerados geradores elétricos. Como o próprio nome já diz, significa que gera eletricidade, né? Então, a gente tem diferentes tipos de energia sendo transformadas em energia elétrica. Para quem não sabe, dentro de uma pilha, de uma bateria, o que acontece é uma energia química sendo transformada em energia elétrica. Existem componentes químicos que reagem, formando, então, uma corrente elétrica. Aí a gente tem a energia de temperatura, de vento, de sol, de água, e de várias outras, então, formando energia elétrica. No Brasil, a mais comum, a que mais gera eletricidade, é a energia das hidrelétricas, né? Que vem da água, tá? Então, pilhas, baterias e as usinas de eletricidade são consideradas geradores elétricos. Aqui não vai dar aqui. Eita! Professora, dei um pane no áudio. No áudio, na câmera, na professora saiu apresentação. da aula. Agora ela saiu. Ela saiu. Acho que foi por culpa do gato que pulou ali. Terra sem lei. Oi, gente. Gente, baixem o aplicativo Enigma Box, é muito legal. Meu Deus do céu, só fala É de disso Enigma, agora. Os filmes do Shrek. Voltou.
Quê? Eu não tenho culpa se esse aplicativo é Ai, maravilhoso. vontade de assistir Shrek agora. Não sei quem falou de vontade de Eu assistir. vou Eu não tô abaixar entendendo, aqui a esse professora- negócio. Se não for legal, a culpa é tua. Eu tava falando e tava desligado o microfone. Vocês me Ah, tá. desculpem, meus gatos estão loucos hoje, tá? Um já quebrou a tela do meu celular, o outro acabou de desligar no computador. Nossa. Sei lá. Enfim, não vai ser uma boa segunda-feira. Tá, vamos continuar então. O que eu tava falando? Aqui. Ô, Costa, eu tenho muito alto, tu consegue abaixar ou desligar o microfone? Valeu, só para não ficar muito o barulho na gravação. Continuando, então. Dentro dessa parte, então, de resistor, de circuito, de gerador de eletricidade e tudo mais, a gente vai ter uma coisa muito importante chamada resistência elétrica, tá? Antes disso, a gente precisa lembrar, então, conceituar duas coisas que a gente já falou, mas vamos relembrar aqui, né? Existem duas possibilidades para os materiais, de maneira geral, tá? Hoje em dia, existem outras situações, mas a gente vai deixar isso para lá, porque faz parte da física moderna, não da física clássica que a gente está estudando aqui. Então, os materiais, eles podem ser condutores de eletricidade ou podem isolar a eletricidade, certo? A gente já falou sobre isso, acho que vocês devem se lembrar. Mas, para quem não lembra, vamos lá. Quando os elétrons estão fortemente ligados ao núcleo, eles vão ter uma menor mobilidade. Ou seja, a força entre o núcleo e os elétrons vai ser tão forte que ele não vai conseguir sair desse átomo. Tá? Isso faz com que eu tenha uma dificuldade na passagem de corrente elétrica. Tá? Os elétrons vão ficar ali bem juntinhos do núcleo, vão dificultar a passagem de corrente elétrica num fio, por exemplo, nesse material. Então, eu tenho um isolante elétrico. No caso contrário, então, quando os elétrons eles não estão com essa força entre eles e o núcleo muito grande, eles vão ter maior mobilidade. Essa mobilidade, então, a gente chama de presença de elétrons livres, que estão livres para transitar de um átomo para outro. Tá? E aí, isso faz com que o material tenha mais liberdade na passagem de corrente elétrica, sendo chamado de um condutor elétrico, tá? Então, força muito forte entre núcleo e elétrons, pouca mobilidade de elétrons, isolante. Elétrons e núcleo não muito fortemente ligados, maior mobilidade dos elétrons, eu tenho, então, um condutor elétrico. Tá? Uhum. Então, esses condutores isolantes, todos eles, tá? Todos os materiais vão ter o que a gente chama de resistência elétrica. A resistência elétrica, então, é caracterizada pela dificuldade oferecida pelo material ao movimento de corrente elétrica. Essa dificuldade pode ser muito alta, tendo, então, um isolante, ou essa dificuldade pode ser muito baixa, tendo, então, um condutor, tá? Então, todos os materiais possuem resistência elétrica. Então, a resistência elétrica é a dificuldade da passagem de corrente elétrica no interior desse material. A resistência elétrica é simbolizada pela letra Rzão, R maiúsculo, tá? E a unidade de medida é o ohm, que é representada pela letra ômega, do alfabeto grego. Uhum. Tá? Beleza. Então, acho que vocês devem saber isso, né? Mas pode ressaltar. Geralmente, os metais, então, vão ser bons condutores elétricos, né? Porque vão ter baixa resistência elétrica. E aí, os isolantes, então, vão ter uma resistência elétrica maior. Aí, aqui eu trouxe para vocês uma imagem, né? A borracha, madeira, papel, são exemplos de isolantes, né? E condutores metais. Só que, quando a gente pega em um fio que está ligado na tomada, a gente não leva choque. Justamente por conta disso. A corrente elétrica está passando aqui no interior dos metais e, geralmente, os fios, então, eles são vedados, não, eles são enrolados por um material que é isolante elétrico. Por isso, a gente não toma choque ao pegar em fios a tomada da cafeteira, da televisão, né? A parte metálica, então, ela está
isolada da parte que a gente toca, tá bom? Então, para quem não sabia como um fio é assim, tá? Então, dentro dessa parte de resistência elétrica, a gente tem que aprender, então, um pouquinho sobre resistores elétricos, tá? Os resistores elétricos, eles são dispositivos utilizados em circuitos elétricos e servem, então, para produzir calor ou para controlar a corrente elétrica em uma parte do circuito. Geralmente, existem circuitos elétricos que não apresentam, mas geralmente os circuitos elétricos, de maneira geral, vão oferecer uma resistência. A gente tem uma resistência no chuveiro, a gente tem uma resistência tomada, não, como é que fala? Torneira elétrica, por exemplo. A gente tem resistores dentro dos equipamentos eletrônicos, tá? Da cafeteira, de uma fritadeira, enfim, de vários dispositivos aí. E essa resistência, então, serve para controlar a corrente elétrica ou para produzir calor. Geralmente é para controlar a corrente elétrica para evitar, então, que aconteça uma descarga elétrica e o dispositivo inteiro fique inoperável, né? Então, geralmente, quando a gente pega o chuveiro e liga ele com pouquinha água passando, pode acontecer dele queimar. Quando a gente fala de queimar, a gente está falando que queimou o resistor elétrico. Então, a gente troca esse dispositivo e consegue utilizar o chuveiro novamente tranquilamente. Então, é como se fosse um dispositivo de segurança. Entenderam? Sim. Uhum. Sim. Então, assim como a corrente elétrica, a gente também pode calcular a resistência, tá? Existem, só para falar para vocês, existem resistores elétricos de diversas ordens, tá? Tem bem pequenininhos e tem enormes. Depende do circuito que você vai montar. Tem lá as cores que indicam quanto que vale aquele resistor. Daí você coloca lá o resistor e, enfim, monta o circuito. Oi. Depois tu me manda essas tabelas que eu vou copiar aqui, ó. Eu tô copiando. Eu boto o slide lá no Google, depois tu olha daí. Sim, é que eu tô tirando print pra já deixar tudo pronto, né? Pra qualquer coisa, né? Certo. Então, a resistência a gente pode calcular pela tensão dividido pela corrente. Então, a resistência elétrica é proporcional à tensão elétrica que está passando na rede da minha casa, por exemplo, dividido pela corrente que está passando lá. Entenderam? Sim. Dessa maneira, eu também consigo calcular... Cadê? A tensão. Eu posso trocar o I, que está dividindo, boto ele multiplicando o R e descubro a tensão elétrica da minha rede, tá? Resistência vezes a corrente dá a tensão. Entenderam? Sim. Pra quem não entendeu, é isso daqui, tá? Ó, eu tenho aqui que resistência é igual a U sobre I, e eu também posso dizer que U é igual a R vezes I. É a mesma fórmula, só que eu tô conseguindo duas coisas diferentes. Numa, a resistência elétrica, na outra, a tensão, tá? Tá lá na página 19 da apostila de vocês, tá bom? Lá também tem a imagem dos resistores elétricos, ó. Tá bem legal? Com as cores ali que eu disse para vocês que são específicas para dizer quanto que vale aquele resistor, tá? Mas é a fim de curiosidade isso. Enfim. Vamos lá na página 20. Faz favor, da apostila de vocês. Peraí. Oi? Qual é a página? Qual é a apostila? 1. Só porque eu não tenho, eu mudei de casa. Tá, então, mas fica aí na aula. Vai dar tudo certo. Ok, peraí. Página 20, né? Página 20. Tem 4 atividades lá, vamos fazer juntos para vocês não terem tarefas essa semana, tá bom? Então, a gente faz aqui agora. Para você que não vai Atividade para 5 e 5. Atividade 4 e 5? Mas eu já Uma fiz essa parte. atividade. Tá. Para você que não veio para aula, você vai ter que fazer sozinho.